Nós estamos com um requerimento, senadores, senador Caiado, senadores que estão aqui presentes, é uma proposição do senador Randolfo, da senadora Gleisi e minha, propondo que tenhamos uma reunião temática, uma sessão temática aqui para tratar desse desastre que houve em Mariana e é um problema que nós, como Casa da Federação, podemos trazer a ideia, trazer da ministra do Meio Ambiente ao presidente da Vale, fazemos uma discussão. Há também um trabalho a ser feito, um requerimento do senador Ricardo Ferraz, que nós vamos apreciar, que trata também de medidas que nós podemos adotar, até usando mecanismos constitucionais que nós dispomos. E aí a ideia era pegar a assinatura dos colegas, aprovar esse requerimento de iniciativa do senador Ricardo Ferraz. Ele propõe que se faça a revisão da política nacional de segurança de barragens que nós temos. Isso é uma lei aprovada em 2010 e é possível que é necessário que se faça, tendo em vista o drama que o Estado, especialmente do Espírito Santo e o Estado de Minas Gerais estão vivendo, mas que nos atinge a todos. É de fato, como eu falei na própria tribuna, ontem dezenas de senadores, de ontem para hoje, se pronunciaram. É o maior desastre ambiental que se tem notícia nos últimos tempos no mundo e, obviamente, que uma série de medidas podem e devem ser adotadas nesse sentido de dar mais segurança para as populações e enfrentar. Então, ponho em apreciação primeiro o requerimento de autoria do senador Ricardo Ferraz e outros, que requer o requerimento 1305, do senador Ricardo Ferraz, solicitando criação da comissão temporária composta por 5 membros titulares, igual número de suplentes, com o objetivo de avaliar toda a política nacional de segurança de barragens. Como eu falei, tem uma lei no país, foi aprovada em 2010 e o senador está propondo uma revisão dessa lei, uma revisitação dessa lei no sentido de dar segurança para esse instrumento que são as barragens no país, que só em Minas são algumas centenas. São quase 600 só no estado de Minas. E tivemos problema com perdas de vidas humanas, com um desastre ambiental sem precedentes e sabemos do risco que populações que estão em áreas nesses vales hoje estão sobressaltadas, correm. Então, em votação, requerimento às senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Senhor presidente. Aprovado, será cumprida a deliberação do plenário. Com a palavra o senador Ronaldo Caiado. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a iniciativa do senador Ferraz. Isso realmente foi algo que impactou o mundo todo ao assistirmos aquela triste rompimento daquela barragem e ainda as informações que chegam é que tem uma maior ainda que estaria em risco e podendo trazer aí uma consequência 10 vezes mais grave do que essa que já ocorreu lá em Mariana. Isso é um assunto que deve ser tratado e com muita oportunidade. O meu estado de Goiás também tem várias barragens, nós temos lá em muitas áreas de Goiás, exploração também do níquel, de cobre, principalmente a de cobre tem ali algumas dessas barragens enormes e que o resíduo lá atinge mais de 300 hectares de terra. E eu vejo a oportunidade de nós criarmos essa comissão. Além do mais, senhor presidente, eu quero rapidamente aqui trazer o sentimento, não só em meu nome, da bancada do Democratas, diante do ocorrido na última semana na cidade de Paris, onde nós brasileiros assistimos e o mundo todo uma verdadeira barbárie, onde algumas pessoas, em nome do crime, da violência, do terrorismo, se rebelam contra todas as regras normais de convivência entre as civilizações e resolvem se impor de uma maneira a mais virulenta, a mais agressiva, desumana, como nós assistimos neste final de semana ocorrido na cidade de Paris. Acredito que esse quadro ele é de uma gravidade tão
grande que o governo brasileiro precisa de ter atitudes mais consistentes, precisa ter posições mais enérgicas. É impossível nós imaginarmos que alguém que não tem nenhuma posição, nem de Estado, e muito menos religiosa, e sim uma verdadeira organização criminosa, possa implantar o medo no mundo civilizado. É algo que tive a oportunidade de viver naquela cidade onde fiz a minha pós-graduação. Compartilho nesse momento esse momento de muita tristeza, de muita apreensão, aonde o crime por questões não religiosas, mas de dogmas e de preconceitos possam crescer no mundo todo. Eu quero trazer aqui o voto de solidariedade a todo o povo francês e, ao mesmo tempo, presidente, talvez discutirmos isso na Comissão de Relações Exteriores, mas depois em plenário também, para que o Brasil tome posições mais claras, não deixe pairar nenhuma dúvida em relação a esse ato desumano, algo talvez comparável apenas ao que nós assistimos na Segunda Guerra, em campos de concentração, ou se não, em situações de truculência em que foram acontecidos também na África. Eu concluo dizendo que eu acho que o mundo hoje tem que refletir com muito mais responsabilidade sobre não só a segurança dos cidadãos, mas também com a proliferação desse crime ou dessa organização criminosa que vem buscando jovens de todos os lugares do mundo para poder sair aí como mercenários a matar, assassinar em nome do dito Estado Islâmico. A minha indignação e a minha solidariedade a todo o povo francês. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, O senador queria, Elmano, com a devida permissão, me reportar sobre o requerimento, ora aprovado nesta Casa, de iniciativa do nosso senador Ricardo Camacho. Trata-se de um assunto da mais alta relevância, inclusive não só movido pela emoção causada pelo rompimento da barragem de Mariana, mas eu quero trazer um testemunho que eu considero pertinente, considerando a iniciativa do nobre senador na revisão dessa legislação que trata da segurança das barragens no nosso país. Aqui existe, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadores, em uma reunião do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, da qual participaram alguns parlamentares, deputados e senadores, a diretoria do DENOX chamava a atenção, considerando o esvaziamento da instituição que poderia redundar em crises decorrentes de rompimentos de barragens construídas há dezenas de anos pelo DENOX na região semiárida do Nordeste. Quer dizer, então, já se falou nisso antes desse acidente em Minas Gerais. Então, eu me somo à preocupação do nobre senador Ricardo Ferraz, ao tempo em que nós chamamos a atenção de que não há, no momento, monitoramento com relação às barragens existentes. Então, é um risco que paira sobre muitas barragens construídas ao longo de dezenas de anos e que não têm, até hoje, o devido monitoramento e acompanhado por técnicos competentes, quer no âmbito do governo federal, do governo municipal ou governo estaduais. Então, procede essa preocupação e eu me somo
exatamente a ela feita nesse instante pelo Ricardo Camacho. Ferraz. Senador Ricardo Ferraz, logo após eu vou pôr em apreciação o outro requerimento que temos sobre a mesa. Senhor presidente, nós estamos consolidando a aprovação de um requerimento destinados a fazermos uma avaliação, o senador José Agripino, da Política Nacional de Segurança de Barragens que foi criada pela Lei 12.334 de 2010, bem como o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, a partir daquele que já é considerado o mais grave acidente, uma catástrofe como consequência do estouro de barragem no município de Mariana, no último dia 5, no estado de Minas Gerais. Não apenas o Brasil, mas o mundo. Para que tenhamos uma dimensão do que estamos falando, esse acidente ele é 2,5 vezes maior do que o último acidente que aconteceu no Canadá, para termos uma dimensão da tragédia desse acidente, que deixou desabrigadas centenas de pessoas, deixando pelo menos até o momento 12 mortos, ainda um conjunto de pessoas desaparecidas. Seguramente a maior tragédia ambiental, não apenas da história de Minas Gerais, mas da história do Brasil, com consequências muito graves para o meu estado, o estado do Espírito Santo. Em função do meu estado, está exatamente a jusante dessas barragens. O Departamento Nacional de Produção Mineral, vinculado ao Ministério das Minas e Energia, participou e elaborou a Política Nacional de Segurança de Barragens, assim como do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, e definiu o plano de segurança dessas mesmas barragens. Devido às limitações de recursos materiais, recursos humanos, financeiros e orçamentários, as atividades de fiscalização dessas barragens, elas são feitas por amostragem. Atualmente, mais de 660 barragens de rejeitos estão cadastradas sob responsabilidade e fiscalização do Departamento Nacional de Produção Mineral, senador Jorge Viana. Todas classificadas como de baixo, médio e elevado risco. Os técnicos da autarquia chamam atenção das restrições de funcionamento e de condições de realizar a sua função e as suas tarefas. Tem o DNPM uma elevada responsabilidade não apenas na fiscalização dessas barragens, mas assim como na fiscalização e na autorização, assim como no licenciamento de mais de 200 de minas subterrâneas, um conjunto de atividades, portanto, minerais em nosso país. Em documento publicado recentemente, chamando a atenção para o acidente acontecido em Mariana, mas com graves consequências, não apenas para Minas Gerais, mas para o meu estado, para o estado do Espírito Santo, os mesmos técnicos do DNPM ressaltam que a mineração é por si só uma atividade de risco, mas há meios técnicos e tecnológicos para nós reduzirmos a zero esses acidentes, mas dependem efetivamente de outros órgãos e dependem de sustentação estrutural para que possam cumprir essa atividade. O segmento da mineração em 2014, ele representou 4% do produto interno bruto brasileiro, que é o conjunto das nossas riquezas, o que podemos contabilizar com recursos da ordem de mais de 80 bilhões de dólares.
Mas, pasmem, senhoras senadoras, senhores senadores, o DNPM vem tendo sistematicamente o seu orçamento reduzido. E em 2015, o total do orçamento já disponibilizado para a fiscalização dessas barragens é da ordem de R$1.300.000, para que o órgão possa fazer a fiscalização e o monitoramento dessas barragens. Recursos, portanto, absolutamente insuficientes para que o órgão possa desenvolver as suas atividades. Portanto, senhor presidente, à luz dessa tragédia que ceifou vidas, é que nós estamos requerendo e vamos constituir uma comissão temporária por 120 dias para que nós possamos apurar as responsabilidades daqueles que se omitiram, sejam eles do setor público ou do setor privado, a fim de que nós possamos atuar e possamos agir para que não tenhamos novos acidentes com dimensões ainda muito mais complexas à vida humana e, sobretudo, também aos recursos naturais de Minas Gerais e do Espírito Santo. É esse o sentido do requerimento que estamos aprovando, é esse o sentido dessa comissão que vamos constituir para apurarmos responsabilidades no campo privado ou no campo público. Muito obrigado, senhor presidente.